Brasília entra em estado de alerta. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu te explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa noite de quarta-feira, pouco instante antes do jogo do Flamengo, recheado de informações. Exatamente isso aí. Mas antes de mais nada, meu querido, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixe seu like aqui embaixo. Seu like, é importantíssimo para o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal Paraquedista Rubro-Negro. Ajude no nosso crescimento. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça e é muito gratificante para o nosso trabalho. Então, vamos seguir aqui com as notícias. Primeiro, agradecer mais uma vez a todos aí do Facebook. Eu ganhei agora pela 9ª semana consecutiva, ou seja, 2 meses e 1 semana, o título de criador de conteúdo em ascensão. Tudo isso aí é graças a Deus e graças a vocês. Ah, mas PQD, porque toda semana você agradece. Cara, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinhos. Todo aquele que hoje é um grande empreendedor, um grande influencer, teve a ajuda de alguém. Então isso é o reconhecimento. Nós temos que ser sempre humildes e reconhecer aqueles que nos ajudam, né? Nós não podemos esquecer quem nos colocou no buraco e muito menos aquele que nos deu as mãos para poder tirar dele. Então, seguindo aqui com as notícias, né? Flamengo e Santos se enfrentam hoje às 20 horas no estádio Mané Garrincha pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times chegam em situações diferentes. O Flamengo aí é o 5º colocado, ainda com pretensões ao título do Campeonato Brasileiro, né? Assistirei o jogo do Flamengo e depois vou acompanhar o jogo do Botafogo contra o Palmeiras, né? Torcendo aí por um tropeço, principalmente no Botafogo, que seja um empate, tirando 2 pontinhos de cada um, já vai ajudar bastante. Outro jogo que eu vou acompanhar muito de perto é o jogo do Vasco da Gama amanhã. Acho que é Vasco da Gama e Cuiabá, desculpa, eu não lembro contra quem que o Vasco da Gama vai jogar, mas é um jogo que eu vou acompanhar aí, torcendo para que o nosso grande arquirrival, não é arquirrival, né? Não tem nem como ser mais arquirrival, continue aí na zona de rebaixamento e que o ano que vem ele volte para a Série B. Vai cair, hein? Vai cair, hein? Ao contrário do Flamengo, o Santos aí com um empate contra o Corinthians, que teve aquela polêmica por causa do pênalti, né? Muitas reclamações, conseguiu se afastar um pouquinho aí da zona do rebaixamento. E por falar em torcida do Vasco, eles vão torcer aí ferozmente para o Santos, né, perder para o Flamengo aí, para que eles possam tentar respirar no jogo de amanhã. Caso eles consigam ganhar, eu acho que eles conseguem ultrapassar aí o Santos. Então eu vou trazer para vocês aqui a provável escalação de Flamengo, que o Flamengo vai enfrentar o Santos aí. Agostinho Rossi, né? Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson Rascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, né? Fora dos jogos estão Alan e Davi Luiz machucado, Pulgar e Everton Ribeiro suspenso. Pendurados Thiago Maia, Bruno Henrique e Felipe Luiz. O Santos vem aí com João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô, Lucas Bragas, Thomas, Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, Soltedo e Fuji. O arbitragem aí para esse jogo é do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. O assistente número 1 é Guilherme Dias Camilo, da FIFA de Minas Gerais. Assistente número 2, Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul. E o quarto árbitro, Marcelo Rueda Neves Ramos da Costa. E o VAR fica por conta de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Esse daí é a provável escalação de Flamengo e Santos. Daqui a pouco o Flamengo libera aí a escalação oficial e eu trago aquele Hells Shot, o que tiver aí para trazer para vocês, para deixá-los informados, né? Então, vamos trocar aqui de assunto. O Brasília aí entrou em estado de alerta para jogo Flamengo e Santos. Preste atenção. Flamengo e Santos se enfrentam hoje às 20 horas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Como eu já falei, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ontem, o Distrito Federal entrou em estado de alerta com aviso amarelo por conta da possibilidade de tempestades e queda de granizo.
A Defesa Civil disparou aí mensagens para os moradores da capital federal pedindo para se evitar situações de risco, o que que o alerta, né, de atenção vai das 10 horas da manhã de hoje até 10 horas da manhã de amanhã, dia 2. A atenção se dá por conta de fortes chuvas em diversas localidades do Distrito Federal, que causaram estrago. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, publicou mais um aviso na manhã desta quarta-feira. De acordo com o comunicado, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros dia. Além disso, Flamengo e Santos pode ser disputado em meio a ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora e quedas de granizo. A capital federal aí vive uma semana tumultuada com diversas ocorrências na terça, né? E os relatos são de falta de energia em diversas regiões por conta dos raios, incluindo a do estádio Mané Garrincha. Segundo a Neoenergia, né, uma descarga atmosférica atingiu a rede elétrica da Asa Norte e da área central de Brasília. Então, jogo Flamengo e Santos pode ser disputado debaixo de chuva. Galera, vocês estão aí na capital do Brasil. Evitem sair de casa, vão para o jogo, já tem o pessoal que vai para o jogo lá, né? Mas a galera que não tiver nada para fazer, evitem ir para a rua, porque o alerta está ligado aí, já teve aí alguns problemas na terça-feira, bastante chuva, raio, queda de energia, e isso pode se repetir hoje com mais intensidade. Então, vamos trocar aqui de assunto, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Bom, o mês de novembro será intenso aí para a equipe do técnico Adenor Batiste, né? O Flamengo terá 7 competições nesse mês de novembro, né? Das 8 competições restantes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fará 7 agora em novembro, né? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, o calendário do Flamengo em novembro. Flamengo e Santos hoje, né? Flamengo e Fortaleza dia 5/11, né? Às 16 horas. A partida será no Castelão. No primeiro turno, né, deu Flamengo 2-0 em cima do Fortaleza. Flamengo e Palmeiras no dia 8/11 às 21 horas. A partida será no Maracanã. No primeiro turno deu empate em 1-1. Flamengo e Fluminense dia 11/11 às 18 horas e 30 minutos. A partida será no Maracanã e no primeiro turno deu empate em 0-0. Flamengo e Red Bull Bragantino, dia 23/11, às 21 horas e 30 minutos. A partida será no Maracanã. No primeiro turno, Flamengo perdeu de 4-0. Teve aquela paralisação da data FIFA. O Flamengo teve um monte de dias para se preparar e quando chegou aí diante do Red Bull Bragantino, perdeu de 4-0. Flamengo e América Mineiro, dia 26/11, às 16 horas. A partida será no estádio Independência. No primeiro turno aí deu empate 1-1 no Maracanã. O Flamengo empatou em casa com o América Mineiro, o lanterna do campeonato, o virtual rebaixado para 2024. Cara, um absurdo isso. O Flamengo perdeu pontos preciosos contra times de menores expressão. Mas o que acontece? Os caras entraram jogando, os caras entraram com vontade. Enquanto isso, o Flamengo sonolento, se arrastando dentro de campo. Um time desorganizado, sem jogadas ensaiadas, sem nada. Era um time... tinha uma piada aí que a gente fazia com o Vasco da Gama, né? A Polícia Federal parou o ônibus do Vasco da Gama e não encontrou com nenhuma droga, né? Porque o time não tinha volante, não tinha isso, aquela piada aí que todo mundo conhece. Flamengo e Atlético Mineiro, dia 29/11, às 16 horas. A partida será no Maracanã. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 2-1, né? Dos 21 possíveis pontos do primeiro turno, o Flamengo conquistou 12, um desempenho muito abaixo do esperado para o retorno. Gente, o Flamengo aí teve faturamento mais de R$1 bilhão, né? Nesses 9 meses. Eu estava falando com a minha amiga Márcia Silvestre Dacre, né? Essa gestão do Rodolfo Landim com relação a negócios, com relação à venda de jogadores, patrocínio, é muito boa, né? Mas com um clube, com faturamento que o Flamengo tem, é inadmissível não profissionalizar o seu departamento de futebol. O Flamengo precisa urgentemente
profissionalizar o seu departamento de futebol. Um time que fatura 1,60 bilhão em 9 meses merece um departamento de futebol melhor do que esse que nós temos. Né? Tivemos vendas aí de vários jogadores, entre eles João Gomes, que eu achei que foi uma venda muito prematura, podia ter esperado um pouco mais ali, né, e ter faturado até mais futuramente com o João Gomes. Ele poderia ter ajudado bastante o Flamengo aí, nesses títulos que o Flamengo perdeu. Aí eu torno a repetir aqui, ó, 1,660 bilhão de reais sem ganhar nenhum título. Imagina se o Flamengo tivesse conquistado os títulos da qual ele disputou. A quanto não iria esse faturamento? Então, galera, daqui a pouco Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, e eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!